Uma boa forma de escolher o seu próximo notebook, principalmente se você está pensando numa máquina para jogar, é olhando para a placa de vídeo que ele traz. Mas como vocês podem imaginar, existe uma infinidade de opções diferentes e nem sempre fica claro qual você deve escolher. No vídeo de hoje, então, nós vamos passar por aquelas que ainda fazem sentido considerar, junto de alguns exemplos e o que esperar de cada uma delas, para você não desperdiçar o seu rico dinheirinho. Se algum dos notebooks que eu comentar te interessavam, tem links na descrição e comprando por lá você ainda ajuda o canal a continuar trazendo mais e mais conteúdo para você. Os preços mudaram um pouco por conta do dólar, mas a ideia hoje mesmo é você entender qual placa de vídeo serve para você. Vamos lá? Antes de mais nada, vale comentar da importância do processador, algo ainda mais essencial se você precisa de um notebook para trabalhar. Nesse caso, quase sempre ele deve ser a sua prioridade, mas por aqui, conforme você avançar em placas de vídeo, o processador vai junto. Se você quiser se aprofundar nos processadores, a gente já fez um vídeo sobre isso que tá aparecendo aqui em cima ou na descrição. Ah, e não se esqueça de dar uma olhada também em um SSD para todos os notebooks ficarem muito bons. Dito isso, vamos falar logo das placas de vídeo. Para começar, os modelos da série GeForce MX da Nvidia são exclusivos para notebooks e possuem um design diferenciado. São placas de vídeo dedicadas de menor consumo e mais baratas, fazendo meio de campo entre as placas mais potentes e as placas integradas. A mais barata e que abre a nossa lista é a MX110, encontrada, por exemplo, no Lenovo S145 em algumas versões do Samsung Expert. Ela não consegue eliminar todas as limitações do Intel UHD 620, que é a placa integrada do processador i5 que já vem com ele, mas a MX vai te permitir uma jogatina melhor em jogos simples, como Indies e League of Legends. A parte boa é que você não precisa gastar mais no notebook com tela Full HD, já que praticamente nada roda nessa resolução. A parte ruim é que isso complica a capacidade de usar um monitor externo junto dessas máquinas, basicamente pelo mesmo motivo, vai puxar muito. Falando nisso, os dois modelos que eu comentei, da Lenovo e da Samsung, possuem versões com i7. Não compre esses se o seu foco é jogar. Você vai gastar mais num processador que vai sofrer gargalos constantes por conta de uma placa de vídeo mais simples. Optem pelo i5 mesmo para ter uma máquina mais equilibrada. Mas sinceramente, os modelos com MX110 podem valer a pena se o preço estiver muito bom, mas nem sempre tá? As próximas duas possibilidades vão ser mais vantajosas. A primeira placa de vídeo que talvez consiga oferecer um pouquinho mais de custo-benefício é a própria MX130. A Acer abraçou essa placa nos seus modelos Aspire 5515 e com ela você consegue ir além do básico com uma certa qualidade. Fortnite já alcança uma média de 32 quadros por segundo no Full HD, o que já é bem jogável, mas nesses notebooks o desempenho aí já vai melhor, já que a maioria dos modelos distribuídos aqui no Brasil possuem tela apenas HD, então você vai conseguir mais do que esse Full HD. Sendo assim, GTA V vai mais de boa também no HD e dá para começar a arriscar alguns AAA se você não se importar em usar as configurações mais baixas permitidas por eles. Eu não encontrei nenhum notebook com processador exagerado para essa placa de vídeo, mas não quer dizer que um não possa surgir por aí. A recomendação é a mesma, dá para economizar tranquilamente no modelo com i5, principalmente se ele estiver saindo por menos de R$3.000, perto ali dos 2.500, onde escolher a MX130 vai ser melhor perante a 110, e o gargalo vai estar nela ainda. Recentemente a Nvidia lançou também a MX230, que é a segunda geração da série MX, só que pelo menos olhando para os notebooks que chegaram no Brasil, a maioria ainda é meio exótica, tá? Com uma pegada mais de ultrafino, não necessariamente gamer. Alguns exemplos são o VivoBook, que passa dos R$3.500, e alguns modelos do Dell Inspiron, que já estavam na casa dos 4.000 antes do dólar, tá? Eu tô falando de preços um pouco desatualizados, porque isso daí tá mudando quase que semanalmente. Eles são mais finos, com telas melhores, só que o desempenho da placa de vídeo não evolui tanto da 130 para o 230. Na verdade, ela basicamente empata, então não é um modelo exatamente incrível para quem quer jogar, nem para galera de edição de vídeo. Só ajuda a editar em Full HD mesmo. São opções para quem quer algo bonito e para produtividade. Voltando para os modelos bom custo-benefício, antes de eu continuar falando da série MX, tem uma placa que entra aqui no meio em questão de desempenho, que é a Vega 8. Ela na verdade é uma placa de vídeo integrada do processador AMD Ryzen 5 2500U, mas tem uma boa performance, batendo de frente com a MX 130 ao preço da 110. Aqui o melhor exemplo é o Acer Aspire 3315 e, como eu comentei, a performance é quase a mesma da placa anterior, só um pouquinho pior. Em média você perde 8% de quadros, o que não é uma queda suficiente
suficiente para mudar a jogabilidade da maioria dos jogos. Onde você vai ter problemas são nos AAA, que já estavam no limite da MX 130 e que acabam ficando num estado bem menos agradável por aqui. Pelo menos ela é barata. No caso do processador, você não tem escolha, já que a Vega 8 é literalmente acoplada ao Ryzen 5, mas também não precisa se preocupar com o desempenho dele. O 2500U é só um pouco inferior também ao i5 de 8ª geração, mas sai mais barato de novo. Você sente que os jogos que dependem mais da CPU vão rodar um pouco pior, como no caso do GTA V, principalmente se não tiver duas memórias RAM trabalhando em paralelo. A solução é diminuir a densidade dos NPCs e do tráfego, mas se isso é algo que realmente te incomoda, dá para comprar um novo stick de RAM com o valor que você economiza e ainda vai sobrar dinheiro. O preço baixo é realmente o grande atrativo de modelos com Vega 8 e Ryzen 5. Agora, se você quiser uma placa dedicada também da AMD, ela oferece a Radeon 535, e a Acer tem também um modelo de Aspire 3 com essa placa de vídeo. Ela tem praticamente o mesmo desempenho da Vega 8 e da MX 130, porém, por ser uma peça separada, entre aspas, ela não vai utilizar a RAM do sistema, além de gerar menos trabalho diretamente no processador, fazendo com que ele aqueça menos e que tenha um pouquinho ali de folga. O modelo com a Radeon costuma ser um pouquinho mais caro, mas se a diferença estiver na casa dos R$100, pode ser que vale a pena ir com ele, por você precisar um pouco menos de uma memória RAM Dual Channel e ter esses outros benefícios dele estar mais consistente como um todo. Subindo mais um pouco na nossa escadinha de desempenho, a próxima placa de vídeo é a MX 150 da GeForce. Aqui você começa a ter uma separação maior entre os diferentes modelos, já que além de jogar, já vai conseguir ter um desempenho minimamente aceitável para edição de vídeo. Edição em Full HD já é legal e em 4K dá para você utilizar um videozinho aqui ou ali, tá? Não é incrível, mas dá. Então temos como exemplo o Dell Inspiron i14 com tela IPS, se você precisa de algo para trabalhar, Lenovo 330 ainda para quem quer só jogar e com tela HD. No caso da edição, boa parte do peso fica nas costas do processador, por isso você precisa investir alto, pelo menos num Core i7 de 8ª geração, como o 8550U ou superior para ele estar bem equilibrado. Ainda assim, a MX 150 é mais um quebra-galho para quem edita em Full HD do que uma placa propriamente preparada para edição de vídeo. Outro ponto importante, usando como parâmetro o que a gente já observou nos notebooks que utilizamos aqui no canal, é que depois de um tempo utilizando ele para essas atividades mais pesadas, alguns problemas vão surgindo. Telas azuis passam a se tornar um pouquinho mais frequentes, porque se deixou esquentar demais, porque ele não tá aguentando o processo, então realmente vai ficar mais desgastante editar se você pegar uma máquina que já tá no limite. Por isso que eu digo, a MX 150 ela pode ser usada para trabalhar, mas tem algumas ressalvas bem importantes. Editar uma vez ou outra pode ser legal, mas se você só faz isso da vida, melhor pegar um equipamento melhor. No quesito de games, essa daqui é uma placa que vai chegar mais perto de ser realmente uma dedicadona gamer, né? Não é, mas chega perto, tá? Ela consegue no GTA V ultrapassar a marca dos 120 quadros por segundo no HD e Fortnite encosta nos 60. No entanto, ainda não é necessário ir atrás de um notebook com tela Full HD para ele, pois a gente não vai conseguir um cenário onde os jogos rodam bem nessa resolução. Ela alcança então nas configurações mais baixas mais de 40 quadros por segundo no Shadow of Tomb Raider e no Assassin's Creed Odyssey, dois AAA até que pesados pro dia de hoje, mas de novo, em HD. Enquanto que os indies e League of Legends não oferecem mais nenhum desafio ao notebook mesmo em Full HD. Pensando na segunda geração, a placa 250 aumenta em média entre 5 e 10% os quadros nos jogos, sem maiores ganhos para edição, então é o mesmo problema da MX 230, não houve uma evolução grande de uma geração para outra. Poderia ser uma atualização legal se os notebooks que as utilizassem estivessem mais baratos, porém não estão, então geralmente quem utiliza a segunda geração já é um notebook mais atualizado e mais caro. Se a diferença for pouca, pega a 250 que vale a pena, se não, pode ir com a 150 para os modelos mais baratos. Só lembrando que estão surgindo rumores da terceira geração da linha MX e eles são bem promissores, agora sei lá quando vai chegar. A primeira placa que você vai encontrar atualmente GTX dedicada, que gasta mais energia e tal, é a 1050, que já é super antiga, mas que ainda funciona bem. Olhando para o próprio design que modelos com a GTX já começam a trazer, fica claro que o objetivo é atrair quem é gamer, e eles precisam também ser maiores para trazer um sistema de resfriamento mais robusto do que os modelos anteriores, já que essas placas de vídeo são mais gastonas e vão se juntar aos processadores para quase sempre cozinhar a sua perna. Se você se atrever a jogar algo com o notebook
notebook no colo. Por conta disso, o desempenho começa a variar mais de um modelo para outro, porque cada marca vai investir num sistema melhor ou pior, e se esse resfriamento não for o suficiente, haverá queda de performance. Ainda assim, na média, você vai ter resultados parecidos, conseguindo ultrapassar a marca dos 30 quadros por segundo em uma boa quantidade de jogos em Full HD, principalmente os multiplayers. Fortnite, no médio, costuma ficar em 130 quadros por segundo em Full HD e o Call of Duty chega nos 40. A GTX 1050 também consegue ultrapassar os 30 quadros em média nos AAA, e alguns mais antigos, como The Witcher, podem ficar no alto sem maiores problemas. Esses ainda não são valores ótimos para jogar, a gente considera que valores bons são acima dos 60 frames e sem risco de throttling. E olha, dependendo do modelo, alguns desses jogos podem perder bastante jogabilidade se a sessão da jogatina for longa, mas já são máquinas próprias para o mundo gamer, muito mais preparadas do que a MX para essas atividades. Outro ponto que os prepara melhor é o processador. Em vez de utilizar uma versão U, ou seja, de alta eficiência, esses notebooks passam a utilizar versões H para alto desempenho. A GTX 1050 geralmente combina bem com o i5 8300H, mas se você for jogar algo que depende mais da CPU, pode optar por um modelo com o i7 8750H, que o torna realmente preparado para começar a editar vídeos um pouco mais em 1080p e começar ali nos 4K, brincar um pouquinho. Sim, você ainda vai ver uma tela azul de vez em quando, vai faltar memória RAM, mas o tempo de render vai cair bastante e fica mais fácil de trabalhar com efeitos que utilizam recursos da placa de vídeo. Só fica atento também que às vezes, para diminuir o preço, os notebooks vêm apenas com um stick de memória de 8 GB. Vale a pena considerar um segundo stick para formar o Dual Channel e ganhar desempenho, tanto em jogos quanto em softwares pesados. Alguns modelos mais caros podem ter um SSD, mas o mais comum é que eles venham apenas com HD, e eu recomendo, de novo, o upgrade. Uma placa que está sumindo no mercado é a GTX 1050 Ti, que está sendo substituída pela 1650, que a gente já fala, tá? Aqui o único nome que meio que sobrou é o Acer Nitro 5, que já tem opções com 16 GB de RAM e alguns modelos com SSD. Tem versões antigas do Dell G7 e G3 aparecendo com 1050 e que é basicamente um guerreiro que a gente já usou por algum tempo aqui no canal. Para edição, essa placa aguentou o nosso ritmo com algumas lerdezas com o tempo, mesmo depois que a gente mudou para o 4K. Ela não é perfeita, não roda liso, mas consegue rodar, isso que importa. Aliás, eu nem vou falar muito dela porque a 1050 Ti e a 1060 saíram de mercado e quem entrou no lugar foi a 1650, tá? Ela é um pouco mais fraca do que a 1060 e um pouco mais forte do que a 1050, então basicamente substituiu a 1050 Ti com um preço mais baixo em dólar. E aí começam os problemas, tá? A GTX 1650 era para ser o modelo de entrada desse ano, mas como as coisas começaram a ficar caras, as empresas tiveram que manter, ressuscitar a 1050 como um nível abaixo. Alguns exemplos de modelo que estão utilizando ela é o Y540, que anda bem sumido, o Odyssey 2, que é um pouquinho mais caro, mas que resolveu muitos problemas da geração passada, e a nova geração do Dell G7 e G3. Ainda tem também um Acer Nitro novo que está chegando com esse modelo. Considerando desde os modelos mais simples até os mais completos, nós só encontramos essa placa agora a partir de 5 e 6 mil reais, o que é um pouco caro. Sempre lembrando que para ter um desempenho legal, você vai precisar juntar com ela pelo menos 16 GB de RAM, um i5 9300H e de bônus um SSD. Se tiver tudo isso, tá tudo bem nessa faixa de preço. Ela anda funcionando bem para quem não quer ter muitas limitações, mas não precisa do melhor desempenho ou de todos os gráficos no máximo. Isso porque, se a gente olhar as médias de quadro por segundo, todos os jogos multiplayers ficaram acima de 60 quadros na configuração mais alta, e no resto dos jogos são poucos os que precisam ficar no médio. É realmente o custo-benefício desse ano, ou pelo menos deveria ser. Para edição, o processador começa a ser o fator limitador porque a placa já está um pouco melhor. Então, se você quiser jogar e editar com uma 1650, eu recomendaria subir o processador para um 9750H. Enfim, bem legal a 1650 ter ficado melhor do que a 1050 Ti por um preço supostamente mais baixo. Infelizmente, o próximo modelo que deveria aparecer por aqui seria a GTX 1660 Ti. Ela faria o meio de caminho entre a 1650 e a 260. Lá fora a gente ainda tem a 1660 também no meio do caminho, mas a verdade é que a questão dos preços delas estavam ficando muito perto um do outro e as marcas decidiram trazer menos aqui para o Brasil. Com o aumento do dólar, a 1660 Ti sumiu ainda mais do mercado porque o salto da 1650 para 260 é realmente a única coisa que parece estar fazendo sentido. Pagar caro ou muito caro.
A gente testou dois modelos com a RTX 260 aqui no canal, que foi o Odyssey 2 e o Y540, e eu confesso que a gente realmente se impressionou. Principalmente porque eu fiquei cheio de preconceitos por conta da experiência que a gente teve com o Odyssey Z, que tinha 1060 e que estava com desempenho ruim, mas os novos modelos estão saindo muito bem. Algo legal que modelos com a RTX 260 estão trazendo para o mercado de notebooks aqui no Brasil são telas superiores, com frequência de até 144 Hz em alguns casos. A verdade é que com o valor que você vai gastar nesses notebooks, dá para comprar um PC mais simples, um notebook mais simples, aliás, e um baita PC gamer de mesa, mas eu não vou mentir e dizer que eu não gostei de usar uma máquina dessas. A maioria dos jogos vão rodar no Ultra em Full HD nesses equipamentos. A gente tem que lembrar que uma RTX de notebook não tem o mesmo desempenho de uma de PC, então rodar os jogos com o DLSS e também com o lance do RTX, com o Ray Tracing, não é tão bom por aqui. Eu tive dificuldades de jogar Control nele com essa opção habilitada. Eu tive que jogar com ela desabilitada e algumas reduções que eu não tenho com a minha RTX no PC. Outro ponto é que para jogar em 144 Hz, você também vai ter que fazer algumas modificações, mas essa placa ainda vai muito bem. Se você é streamer ou alguma coisa do tipo, esse modelo no fim vai conseguir fazer tudo o que você precisa, editar em 4K, jogar jogos pesados, sem custar 20 mil, ele vai custar só 10 mil. Até porque o próximo salto que você fizer de uma 260 para uma 270 vai ser muito, muito grande. Eu acho que vale comentar que a RTX 2060 é basicamente o melhor que você vai conseguir em modelos para o consumidor médio. O resumo desse guia, então, de tudo que a gente falou, é que notebooks com a Vega 8 podem ser as melhores opções para jogar ou para trabalhar se você pode gastar pouco. O próximo salto que você pode fazer com notebooks portáteis é algum com MX 150 ou 250, mas se você foca muito em jogar, o próximo valor onde você vai gastar é numa GTX 1050. Depois está na hora de você começar a pegar uma nova geração, com a GTX 1650, onde você já vai conseguir um salto bem legal quando comparado com a 1050. E claro, se você precisar fazer um upgrade legal no seu computador, pule a 1660 Ti e vá direto com uma 2060, que você vai ter o melhor dos desempenhos até ali 10 mil reais. É até difícil falar isso. Se você gostou do vídeo, se te ajudou a entender um pouco melhor como cada placa está posicionada, como cada uma delas entrega, deixa um like, deixa um comentário porque eu quero saber o que vocês estão pensando. E claro, não se esquece de se inscrever para ter mais guias de compra e vídeos sobre tecnologia aí na sua caixa de inscritos. Então é isso, meus amigos, espero que tenham gostado e até mais!